Acredite, Deus fará um caminho para você no deserto. Deus preparará para você momentos de satisfação, de vitória, de bênçãos, de milagres e de realizações. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condições ou possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a tua vida. Tua noite findará, o seu dia chegará e o milagre que você espera acontecerá. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Podem sentar com toda a fé, com a certeza da vitória no teu coração, sabendo que hoje Deus vai realizar grandes obras, coisas tremendas, poderosas, maravilhosas irão acontecer na sua vida. Com você que está aqui na igreja, quem já está alegre aí com o coração preparado, aí diga glória a Deus. Você que nos acompanha de casa também, pelo YouTube, que a palavra de Deus penetre aí na tua casa, no teu coração, para te fortalecer, te preparar para coisas grandes, maravilhosas, porque o nosso Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo que Ele fez no passado, Ele quer fazer hoje. Talvez você diga assim, eu não sei, pastor, se Deus quer me abençoar ou não. Um homem tinha essa dúvida, ele era leproso. E a lepra, naqueles dias, não era entendido como uma doença autoimune como é hoje. Era entendido como uma maldição. A pessoa leprosa era tida como uma pessoa imunda na sociedade e tinha que viver fora da cidade. Esse homem, ele chegou diante de Jesus leproso, ele nem podia se aproximar de alguém são, a lei não permitia. Ele se ajoelhou e falou assim para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me purificar. Jesus não falou para ele assim, primeiro você tem que ir para a igreja, se converter, mudar de vida, largar o pecado, deixar isso, deixar aquilo. O que Jesus falou para ele? Quero. Botou a mão nele e falou, seja limpo. E imediatamente o homem foi curado. Amém, gente? Jesus continua o mesmo. Ele quer abençoar você, transformar a tua vida e toda a tua casa. Agora, o que nós vamos meditar aqui hoje é o entendimento que Deus nos deu lá no livro de Joel, capítulo 3. Se você tiver a Bíblia aí, pegue a Bíblia. É importante que você leia a Bíblia diariamente, medite nas palavras de Deus, que isso vai te fazer bem, te fortalecer. Joel, capítulo 3, versículo 9. Joel 3, versículo 9. Abra aí, em nome de Jesus. Livro do profeta Joel 3, verso 9. Quem já encontrou aí, diga amém, gente. Amém? Não? Então acha aí. Se quiser ajuda, peça aí aos obreiros que estão à disposição para ajudá-los. Joel é meio difícil de achar, que está entre os profetas menores, né? Que são livros menores. São 3 capítulos, 2 folhinhas aí, está o livro de Joel. Está depois do livro de Oséias, que é um pouquinho maior.
antes do livro de Amós, aí eu acho que já não ajudou muito, né? Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, já não ajudou tanto. Mas procura que está aí o Joel, capítulo 3, verso 9. Vamos ler, gente? Diz assim: proclamar isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco o quê? Eu sou forte. Não é diga ao fraco, é diga o fraco. Eu sou. Então vamos dizer, eu sou. Está fraco ainda, diga eu sou forte. Mas o que eu queria trazer ao seu entendimento nessa mensagem de hoje, que você precisa colocar isso aqui no teu coração. Irmãos, queridos, nós estamos em guerra. Nós não estamos vivendo em paz. Jesus uma vez falou assim: eu vim dar a vocês a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá, porque para o mundo ter paz é ausência de guerra. Paz para o mundo é ausência de problemas. Para Jesus não é isso não. Mais à frente ele diz assim, João 16:33, eu vou dizer uma coisa para que vocês fiquem em paz. No mundo vocês vão ter aflições, guerras. Aquela paz de não ter problema, nós só encontraremos quando terminar a nossa lida aqui embaixo, se nós nos mantivermos firmes até o fim. Se, veja, eu falei se você se mantiver firme até o fim. Se parar no meio do caminho, não serve. Se não entrar no caminho, não serve. Ou se retroceder no caminho, não serve. Jesus uma vez falou assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que começa o trabalho, que começa a obra e desiste, não está pronto para entrar onde? No reino dos céus. Olha como a coisa é séria. Então, se nos mantivermos firmes até o fim, então nós vamos receber a coroa da vida e então estaremos em paz na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que lá não haverá mais clamor, não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais luta, dificuldade, aí acabou tudo. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos em guerra. Eu estava no começo da pandemia, lembra quando a pandemia começou? Já faz um tempinho, né? Eu vi uma entrevista, assisti em vídeo e áudio, uma entrevista de um filósofo famoso do Brasil aí, numa rádio, muito conhecida também. E esse filósofo, ele disse uma coisa que eu fui pensar, fui analisar, eu falei, ele tem razão, é verdade. Ele disse assim, o mundo nunca esteve em paz. Aquela sensação que nós tínhamos dos anos 80 para cá, era uma sensação muito falsa. Parecia que estava tudo bem, estava tudo controlado, a sensação que a gente tinha que não faltava comida mais, a sensação que a gente tinha é que estava tudo certo, não haveria mais guerra, tudo se resolveria pacificamente. Ele disse assim, o mundo nunca foi assim. E é verdade. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, você vai ver que nunca houve na história uma geração que tivesse em paz. Essa sensação de paz, isso era novo. Não houve na história uma geração inteira que não tivesse uma guerra, que não tivesse a incerteza quanto ao dia de amanhã, que tivesse a segurança de dizer assim, não, eu não vou ter problema, eu não preciso mais me preocupar, porque daqui para frente a minha vida está garantida. Nunca teve isso. E aí veio a pandemia, que bagunçou tudo, né? Tirou tudo do eixo, a pessoa que costumava trabalhar e ganhar dinheiro já não podia trabalhar mais, não podia sair na rua, tinha aquele negócio, vão rastrear o celular, se você sair de casa, andar na rua, você vai ser preso, multado, aquela coisa toda. Aí nós vimos o seguinte, ó, o mundo continua o mesmo que era antigamente, continua sendo hoje. Você não sabe, mas nós estamos em guerra aqui o tempo inteiro.
Eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp um vídeo que o missionário passou ontem na televisão, no SOS da Fé. Você chegou a ver? Em 2008, começou uma perseguição para acabar com a Igreja Internacional da Graça de Deus. Acabar, liquidar. Por quê? Fizeram de tudo para achar um pelinho no ovo e falar assim, ó, a igreja não pode existir porque a igreja é corrupta, a igreja não paga impostos, e aí deram aquele monte de desculpa. Montaram um processo para cobrar da igreja, na época, 200 milhões. Você sabe que vai passando o ano, já passaram-se mais de 10 anos, o valor já mais do que dobrou. E nós não devíamos nada, a igreja é isenta de impostos. E eles queriam cobrar esse valor da igreja, um valor que não tinha para pagar. O que o missionário fez? Teve que parar a obra do templo, juntou o dinheiro que estava depositado para construir o templo aqui em São Paulo e depositou aquele valor em juízo para poder recorrer daquela ação. Se não fizesse isso, iam fechar a igreja, tomar as concessões que a igreja tem de rádio, TV e o patrimônio, prédio, edifício que a igreja tem e tudo mais. E acabar, a igreja não ia existir mais. Você não sabia disso. Nós estávamos aqui pregando, orando, lutando, mas ao mesmo tempo que nós subíamos aqui para trazer a palavra da fé, estávamos em guerra. O diabo se levantando de todas as formas para acabar com a obra de Deus. Ontem saiu a notícia que nós vencemos a batalha. Diga glória a Deus, gente. Mas a guerra não foi vencida ainda. A guerra ela continua. Acabou de vencer essa batalha, já tem outras batalhas para serem vencidas. E aí a gente poderia dar inúmeros exemplos aqui, o que não é o caso. Mas eu queria que você entendesse, a gente está vivendo em guerra, pessoal. Você diz assim, pastor, eu estou casado, eu e meu marido estamos bem. Se você está bem hoje, agradeça a Deus por mais esse dia, mas esteja atento, porque guerras virão para destruir teu casamento. Eu estou lutando pelo meu filho, eu estou lutando pela minha família e hoje, graças a Deus, minha família está vivendo bem. Então se prepare, porque o diabo vai se levantar para destruir tua família. Lembra do que Jesus falou? O ladrão não vem se não for para matar, que mais? Roubar e destruir. O diabo não quer ver a tua família unida, o diabo não quer ver você realizado, o diabo não quer ver teus filhos no caminho certo, no caminho de Deus, ele quer destruir tudo. E ele vai se levantar de todas as maneiras que você imaginar e até de maneiras que você nem imagina. Você tem que estar pronto para essa guerra. É luta que vem de todo lado. Está tudo bem. De repente o marido começa a olhar para a esposa e os dois começam a se desentender. Quando vê que não, já passou um mês, um não fala com o outro, não se tocam mais, não tem mais intimidade, o casamento vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Eu conversava com uma pessoa hoje, eu falei, dentro de um casamento, a palavra separação, a palavra divórcio não pode ser falada. Você sabia disso? Porque o diabo só espera uma confissão nossa. Aí você está de cabeça quente, você nem percebeu, é o diabo te esquentando a cabeça. Porque você está como? Você está em guerra. Aí você de cabeça quente falou assim para a tua mulher, ou a mulher falou para o marido, então vamos fazer o seguinte, a gente separa, vai cada um para o lado e acabou. Você não falou aquilo de verdade. Você não queria aquilo. Você falou na hora da raiva. O diabo olhou e falou assim, era a brecha que eu precisava. Aí ele vem e instala uma bomba relógio. Você não queria aquilo. A bomba foi instalada. E quando se instala uma bomba relógio, o tempo começa a correr. Pode passar 1 ano, pode passar 10. A bomba está ali e uma hora ela vai explodir. Por isso que a Bíblia fala, a morte e a vida estão no poder das palavras. Ah, eu não concordo com isso, eu vou embora, eu não quero mais servir a Deus. O diabo falou assim, peguei. Era isso que eu queria ouvir. Ele vem e instala uma bomba relógio. Ele não tem pressa não, ele tem todo o tempo do mundo. Nós estamos em guerra. O relógio vai ficar correndo, o tempo vai ficar passando. Uma hora aquela bomba vai explodir. E aí é quando a pessoa fala assim, estou desanimado de ir na igreja, não quero mais orar, não quero mais participar disso, não quero mais fazer nada.
vai se deteriorando com o tempo. Deus está dizendo, levantem-se para uma guerra. Aí ele diz assim, forjar a espada das vossas enxadas. A enxada serve para quê, gente? Para o trabalho? Sim ou não? Mas Deus está dizendo assim, se você estiver despreparado, pega o que você tem na mão. Faça da tua enxada uma espada, não fique parado, vá à guerra. A foice é ferramenta de trabalho no campo. Faça da tua foice uma espada, vai à guerra, não fique parado. E quando você estiver em guerra, diante do seu adversário, e você se sentir fraco, pequeno, incapaz, o que você tem que fazer? Diga, eu sou forte. Você não pode chegar diante do seu inimigo e chorar. Porque eu não quero, não aguento mais, a minha vida é difícil, ninguém me ama, você não me ama, ninguém... Chora. Você está fraco e está mostrando que é fraco. Pastor, meu marido aí chora, ele não presta. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu não ouvi mamãe e fui casar com esse desgraçado. Chora. Você está fraco e está mostrando o quê? Fraqueza. Você não pode fazer isso. Diante do seu inimigo, você pode até se sentir pequeno e fraco, mas você tem que dizer o quê? Eu sou forte. Você pode se sentir incapaz, o que você faz? Eu sou capaz. Você pode sentir que você vai perder, o que você diz? Vou ganhar. Amém, gente? É assim que você tem que se comportar diante das lutas da vida. Você está olhando para a tua família, a família está se desfarelando. É um indo para cada canto. O diabo parece que vai ganhar a guerra e você está sentindo que a coisa está séria. Pastor, o que eu faço? Diga, eu vou vencer. E eu vou ver a minha família liberta em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. É assim que você tem que se comportar diante do seu adversário. Confessar a vitória, nunca a derrota. Confessar que você pode, nunca que você não pode. Confessar que você é capaz, nunca dizer que você é incapaz. Dizer que você é forte e nunca aceitar ser fraco. Diga amém, Jesus. É assim que nós temos que lutar para vencermos essa guerra. O diabo vai fazer de tudo para desanimar você. Para você olhar para o teu casamento e falar assim, acabou, não tem jeito. A hora que você fala isso, ele vem e coloca a bomba relógio. O relógio começa a correr. Cedo ou tarde aquilo vai explodir. Quando você olha para o teu filho e diz assim, você não tem jeito. Ele vem logo e instala uma bomba atômica. Você falou que não tem jeito? Então uma hora vai explodir. Pastor, eu já falei isso. Então, não tem como desfalar o que já falou, tem? Falou, está falado. Abriu a porta, o inimigo entrou e pôs a bomba. O que a gente tem que fazer então? Vocês nunca viram filme de bomba, de guerra, dessas coisas, não? Instalou uma bomba, o relógio está correndo, o que tem que fazer? Tem que desarmar. Como é que eu desarmo? Aqui, Você não está nem preparado, então pega o que você tem na mão e vai à guerra. Eu não tenho uma espada, o que você tem na mão? Eu tenho uma enxada, faça da enxada a tua espada. O que você sabe fazer? O que você já aprendeu a fazer com as ferramentas que Deus entregou na tua mão dentro da palavra? Use essas ferramentas para expulsar os demônios, para fazer uma varredura na tua casa. Peça perdão a Deus, Senhor, me perdoe, eu falei, eu estava de cabeça quente, eu abri a porta para o diabo, mas agora eu vou orar, fechar essa porta, arrancar esse artefato maligno que o diabo colocou na minha família e nunca mais eu vou dizer um negócio desse, porque eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém, gente? É assim que você vive em guerra. Se você não fizer isso, você perde a batalha. O diabo ganha. O Davi, ele vai nos mostrar o segredo de sempre vencer as guerras dele. Vamos lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Abre a sua Bíblia lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Diz assim, e falou Davi ao Senhor,
as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Lembra que o Saul estava andando atrás dele com o exército para matar o Davi? O dia que o Davi recebeu a notícia, Saul caiu. Deus o livrou e ele estava agora salvo, em segurança. O Davi disse assim, versículo 2: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvastes. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e dos meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, e as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Davi está dizendo aqui, ó, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me segura, o Senhor é quem me salva. Eu não tenho medo dos meus inimigos, porque eu sei que Deus está ao meu lado. Eu não tenho medo do que o diabo vai fazer, do que os meus adversários vão fazer, porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Amém, gente? Olha a confiança do Davi. Ele diz assim, teve um momento em que eu senti a morte me abraçar. Teve uma hora em que eu senti a sepultura se abrir para me pegar. É aquela hora que você vê o problema é maior que você. É naquela hora que você sente o meu adversário é maior do que eu. Você já sentiu isso? Você está passando por um problema e você diz assim, esse problema aqui eu não tenho força para vencer. Eu não tenho capacidade para vencer. O Davi está dizendo tudo isso aqui para a gente. Chegou esse momento para mim e eu pensei que eu ia morrer. Eu não acreditei que eu fosse vencer, mas eu venci porque Deus estava comigo. Eu venci porque eu orei, porque eu invoquei a Deus. Sabe o que o Davi está mostrando? Diante dos inimigos, ele aparecia como um homem forte e valente. Diante de Deus, ele aparecia como uma criança, fraco e indefeso. É assim que nós temos que nos comportar nessa guerra que nós estamos vivendo. Diante de Deus você pode chorar. Já expliquei isso para vocês, né? Pastor, estou tão triste. Sabe o que você faz quando você está triste? O que faz, gente? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e se certifique de que ninguém vai entrar lá. Aí você ora, aí você chora, aí você desaba, aí você conta tudo para o teu pai. Abraça ele, ele vai abraçar você. A hora que você falou tudo e você sentiu que está bem, porque quando você faz isso, o Espírito Santo vem e te enche de alegria e de paz. A paz de Jesus é essa. É você ter a certeza de que você vai vencer, mas a guerra ainda está lá. Quando você sente aquela paz, o que você faz? O que faz, gente? Sai do quarto. O que mais? Vá ao banheiro. Tome um banho gelado, que é para desinchar, para ninguém ver que você estava chorando, para não mostrar para ninguém que você estava ali. E depois levanta a cabeça e vai enfrentar a tua batalha. Porque aí Deus vai contigo. Diga glória a Deus, gente. Se você ficar se lamentando, se você chegar diante do inimigo e falar, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, você vai ficando cada vez mais fraco. Diante de Deus você pode chorar. Chorou, desabafou, o Espírito Santo veio, te deu paz, te renovou, então levanta a cabeça e vai enfrentar os seus problemas. Pega a tua enxada. Se você não tem uma espada, pega o que você tem na mão, pega a enxada e faz dela a tua espada. Pega a foice e faz dela a tua lança. Vai à guerra, porque quando você faz isso, Deus vai fazer você vencer. O Davi falou tudo isso aqui. Só que o Davi não era aquele camarada que falava, não. Ele era o camarada que primeiro fazia, depois falava.
Olha o que ele falou aqui no primeiro livro de Samuel. Volta um pouquinho atrás. Capítulo 17. Primeiro livro de Samuel 17. Aqui está aquela batalha famosa do Davi com o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos pegar aqui o versículo 41 em diante. Não vamos ler toda a história não, que você já deve conhecer bem. Versículo 41 fala assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Isso, o Davi baixinho, certo? Ainda era jovem, pequeno, não era um homem preparado para a guerra. E o Golias já era um guerreiro, vitorioso, um homem alto e forte. Você já ficou perto de uma pessoa muito alta? Já ficou, não? Qual é a sensação? Quanto mais perto você chega dela, menor você fica, maior ele fica, não é assim? Sim ou não? O Davi, numa certa distância do filisteu, ele estava olhando, o filisteu é grande demais. À medida que eles iam se aproximando, o que acontecia? Parecia que ele era ainda maior. Mas o que nós aprendemos? Nessa hora, na hora da guerra, o que você tem que fazer? Digo fraco, eu sou forte. O filisteu falou para o Davi tudo que ele ia fazer. Vou te matar, vou acabar contigo, cortar tua cabeça e jogar os teus restos mortais para os animais do campo te comerem. O Davi foi chegando perto do filisteu, vendo o tamanho dele, o Davi deve ter pensado assim, e vai mesmo. Ele falou que vai e vai mesmo. Olha o tamanho do cara. Eu não tenho como vencer esse camarada. E não tinha mesmo. Eu não tenho força para derrubar esse gigante. E não tinha mesmo. Mas o que nós vimos lá? Diga ao fraco, eu sou forte. A força do Davi não estava no tamanho, no braço, nas armas naturais que ele usava. A força do Davi estava onde? Nós acabamos de ler lá. O Senhor é a minha rocha, o meu libertador, o meu salvador. A força do Davi estava onde, gente? Em Deus. Então, diante de Deus, ele era uma criancinha chorona, cheia de dúvida e de problemas, de insegurança, de incertezas. Diante do filisteu, ele era um gigante. Porque olha a resposta do Davi. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lance e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Deus não precisa que você tenha a melhor espada. Se você não tem espada, o que ele mandou fazer? Pega a enxada mesmo e vai. Porque não é a espada que vai garantir a vitória. Sou eu. Você pode não ter uma lança tão grande, tão forte como a do gigante Golias. Pega a foice que você tem para cortar mato e vai. Porque não é a espada nem a lança que vai te dar a vitória. Sou eu. Amém, gente? O Davi sabia disso, então ele falou, você pode vir com espada, com lança, com escudo, com o que você quiser. Eu vou contra você em nome do Senhor. E hoje mesmo eu vou vencer. O Davi estava dizendo assim, você se acha forte? Eu sou mais forte que você. Você acha que você é grande? Eu sou maior que você. Você acha que você é poderoso? Pois eu tenho muito mais poder do que você.
O Davi entendeu o que o Joel falou lá no capítulo 3:9. Digo fraco, eu sou forte. A partir de hoje você nunca mais vai dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não dá. Você nunca mais vai chegar aqui e falar, pastor, meu marido não tem jeito. Pastor, minha mulher não tem jeito. Ô pastor, meu filho não tem jeito. Tem jeito. Se você confiar em Deus, com Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então, gente? Bem forte mesmo. Graças a Deus. Coloque as mãos assim sobre o teu coração. Vamos orar. Fale com Deus aí. Feche os seus olhos. Talvez ao ouvir esta palavra, você identificou que em algumas coisas você tinha errado. Você falou quando não era para falar, você agiu quando não era para agir. E com as suas palavras, com as suas atitudes, você acabou abrindo uma porta para que o diabo viesse no meio da guerra e colocasse em você uma bomba relógio. Talvez você diz assim, meu casamento já não vai bem há muito tempo. E tudo que eu fiz para arrumar piorou. Talvez você diz assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Quando eu achei que tudo ia ficar bem, parece que tudo agora está dando errado. Ah, meu irmão, minha irmã, entenda, você está numa guerra com o diabo. O seu adversário não está feliz com o que você está fazendo. O diabo veio para destruir você e tua casa. E todo esforço que você fizer será em vão se Deus não estiver contigo. Enquanto você ficar achando que tudo é normal, é natural, o seu adversário está avançando na guerra e você está recuando. É hora de você se levantar e mudar esse jogo. É hora de você se levantar e dizer, não, acabou, na minha vida não mais. É hora de você olhar para o teu marido e falar, demônio, você não vai destruir o meu casamento. Faz a tua oração aí agora. É hora de você pensar nos teus filhos e dizer, diabo, você não vai tirá-los da minha vida, da minha presença e nem da presença de Deus. Oh, meu Pai, fortalece a tua igreja, fortalece cada pessoa agora, com o teu grande poder, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém. Graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.